Olá, 28 de novembro de 2016, segunda-feira. Muita polêmica, né? Torcedores do Marcílio Dias polemizando com torcedores do Barroso. Eu acho até que isso é legal. Alguns querendo achar alguma coisa que empane o brilho da conquista do Barroso. Eu acho que não tem nada. Se é Barroso, se é NEC, se é Litoral, o importante é que o Barroso cedeu o nome, cedeu o estádio e está lá. Na realidade, é NEC Litoral Barroso. A razão social é NEC Litoral. E o nome fantasia, que todo clube tem direito de botar, todos. Se amanhã o Avaí quiser mudar para Sapucaia, muda. E fica sendo Avaí lá na CBF. Então eu não vejo se isso aí demérito nenhum, como alguns estão querendo colocar. Ninguém pode dizer que não foi uma boa campanha. Foi. Feio, ficou à frente de todos durante quase todo o campeonato. Nas 3 últimas rodadas que o Tubarão passou, mas o Tubarão tinha e tem um baita de um time, e eu dizia, mesmo com o Barroso na frente, que o Tubarão era superior, mas o Tubarão fez o quê? Veio com um time pronto lá do Mato Grosso, acumulou gordura, foi inteligente. Quando ele perdeu pontos no final do campeonato, já estava classificado. E o mais importante de tudo não era o título. O título foi importante. Uma conquista é sempre uma conquista. Se não tivesse vencido lá, se o Tubarão tivesse sido campeão, a festa do Barroso seria a mesma. Porque o que vale é o acesso à primeira divisão. E ele conseguiu esse acesso. Então também tem alguns marcelistas aqui. Eu sou marcelista, confesso, mas não sou despeitado. Querendo colocar farofa aí na conquista do Barroso. Não tem, não. Ganhou, jogou com a camisa do Barroso, jogou no estádio do Barroso. Eu não quero saber que razão social, o que é. Eu escrevo lá porque eu tenho obrigação de escrever o que é o correto. Mas o torcedor não quer saber. O torcedor quer saber que jogou com a camisa do Barroso, no estádio do Barroso, e que foi o campeão. Ah, mas não jogou a Série C? Não jogou porque o time de Ceará desistiu e o segundo colocado era ele. Se ele não fosse o segundo, não tivesse tido a competência de ser o segundo, não seria ele, seria outro. Então, olha, gente, vamos ser realistas. Vamos admitir de que o Barroso é da Série A do Campeonato Brasileiro e que mereceu ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Como? Ah, catarinense. Já pensei. Não, já estou pensando lá na frente. Já passou lá? Eu já estou mais longe do que tu. Então, tá aí. Catarinense, Série A, Barroso, Tubarão. Agora, como vai ser feito o time? Estão colocando aqui, deve isso, deve aquilo, corta isso, corta aquilo. Isso aqui nada me interessa. O que interessa para o torcedor é a conquista do título e a classificação. Problema financeiro, que agora está aflorando aí de tudo quanto é canto, isso é problema para a diretoria resolver. E eu não tenho nada com problema financeiro da diretoria. Como sempre disse, a gente divulga, é notícia, a gente fala. Mas eu nunca tive problema financeiro nenhum com o Marcílio Dias, porque não sou eu que pago e não fui eu que fiz a dívida. Então quem fez a dívida, que pague e que toque o barco para frente. Chega de tentar denegrir a conquista do Barroso. E estou falando isso, e todo mundo sabe, não escondo de ninguém, que sou Marcílio Dias. Mas por eu ser Marcílio Dias, não há necessidade de eu ser burro e tapado, né?
Isso eu não sou. Sem reconhecer a conquista dos outros. E o Barroso, com méritos, Tubarão também, estão na Série A do Campeonato Catarinense de 2017. Resta, gente, deixa chorar. Deixa chorar. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta segunda-feira e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Rai Rodas, que qualquer serviço feito na Rai Rodas, qualquer compra realizada lá, até o Natal, ganha um cupom e no final do ano concorre a uma caminhonete 0 km importada. Elado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde, amigos. E o campeonato catarinense da segunda divisão encerra definitivamente hoje na sede da Federação Catarinense de Futebol, onde vai ser eleito os melhores do campeonato da segunda divisão. E vários jogadores do Barroso estarão concorrendo a um lugar dentro da seleção do campeonato da segunda divisão. Onde hoje? Na federação, na sede da federação. Na sede da federação? Que horas é isso? Antigamente eu recebia convite, hoje eu não recebo. Não, mais. é que você recebia o convite para ir naquele da RBS. Pois é. Tá? Não, esse é da segunda divisão, que já foi feito ano passado e esse ano vai ser de novo lá no... Então tu diz que na RBS eu sou persona grata, na federação persona não grata. É porque ela convida, aqui não convida? Eu nunca fui convidado para ir na RBS. Eu sempre fui. Eu nunca fui. Sempre fui. Então eu sou persona não grata, tá? Na RBS. Não, você era muito lembrado. Inclusive nas festas lá, você é lembrado, que eu acho que aquilo ali, você estava meio afastado da imprensa e eles relacionam sempre... Não, nunca me convidaram. Desde a época que eu trabalhava na televisão, nunca me convidaram. Ah, então estás por baixo mesmo. Aí eu não posso fazer nada. Pois é. Aí não posso. E eu lamentei alguma vez? Eu não lamento. Nem eu, porque eu não vou. Tá vendo lá o Se tu queres saber de tudo isso aí que teve, deve ter tido mais de 10, daquela do Zeno, disso tudo aí. Eu fui uma, e maior arrependimento. Fosse mais? Não fui mais. Fosse mais. A do Zeno, fosse mais? Não. Fosse. Foi uma. Fosse duas comigo. Então foi duas. Então fosse mais do que uma, pronto. E como é que tu disse que nunca fosse convidado? Pela RBS. Eu tô falando para ti, o Zeno, quando foi feito pelo Top de Bola, o Top de Bola fazia o convite. Depois houve a fusão, lembra? Depois houve a fusão, que aí se juntou o aí não Top convidou de Bola. mais? Não, mas aí não dependia mais dele. Como que não? Se ele mandava convite para mim? Tá, mas não mandava, esqueceu de mim. Ah, não, eu ficava bravo. É para passar o VT? É. Não te mete, quem manda aqui sou eu. Bota o VT aí. Não te mete no meu programa. Bateu no meio do gol, né, cara? Hoje em dia o pênalti bem batido está sendo bem batido. É no meio do gol. Agradecer essas imagens aí, elas foram nos cedidas pela esportecampeão.com, que é do Jean. Jean Pablo. Jean Pablo que forneceu para nós. Obrigado, Jean. Olha que defesa, olha que defesa. Olha só a defesa. Essa aí você não tinha visto, né? Vi. Não, essa aí você não falou para mim. Se eu estava vendo o jogo, como é que eu não vi? Não, mas essa aí você não falou para mim. Quer me chamar de sério? Não, você disse para mim que isso aí não foi uma boa defesa. Isso ali foi uma defesa normal. No meio do gol, cara. E essa aí? E essa aí? Essa foi a grande. Também foi, né? Essa foi a maior defesa do jogo que ele fez. Até porque ela ia de curva no canto, né? Ó, passou pelas costas do zagueiro. Mais ainda para atrapalhar. Aí já é a comemoração, já terminado o jogo. Não teve, tu vê que foi o jogo sem muita emoção. De pouquíssimos lances de gol. Mas é por essas e por outras razões, Osélio, por outras razões, é que eu não sei onde é que você se juntou, onde é que você se posicionou para dizer que o Tubarão é o melhor time do campeonato de Santa Catarina. Para mim foi. Da segunda divisão. Foi o melhor que eu vi. Eu vi os 2 jogos, eu vi 3 jogos do Tubarão
2 jogos aqui e esse ontem pela televisão, o Tubarão é um time que parecia que não tinha alma. Que não tem alma. Um time que não... Um time que é vice-campeão, ganha o jogo final, perde no saldo de gol, não tem alma. O que é ter alma, então? Como é que você viu? O que é ter alma? O time que fez mais pontos. Como é que você viu? Na primeira fase do campeonato, como é que você não viu? tem alma. Como é que você viu o primeiro jogo aqui da decisão? Dá pra engolir essa? Não, vamos lá. O primeiro jogo da decisão. O que você viu aqui? Que o Barroso fez 3-1. Eu vi. Poderia ser 3-0. Falha nos 4 gols. Tá, mas daí? E o Tubarão, como é que tava? Falhou mais. Não, mas o que o Tubarão? Perdeu porque falhou Tubarão mais. foi melhor em campo, então? Foi igual o jogo. Pelo amor falhou de Deus. mais. Pelo amor de Quem Deus. falhou mais perdeu. Pelo amor de O Deus. jogo foi igual. O Tubarão veio para não jogar. O Tubarão veio e deixou só o Brasão lá na frente lá e ficou jogando ali atrás ali. Tomou um totó do Barroso. O Barroso foi fazendo o gol natural. E era para ter feito uma goleada. Era para ter feito uma goleada. Tu não dá. Não, é verdade. E aí você não quer. E hoje à tarde, ou à noite, não me lembro bem se vai ser à noite, deve ser à noite, vai ser feita a eleição da seleção da segunda divisão. E eu acredito que deva ter a maioria dos jogadores nessa seleção vai ser do Barroso. Ou você não concorda? Não, acho que vai ser um meio aí. Tubarão e Barroso. Mas a maioria vai ser de quem? Vai ser mais ou menos equilibrado. Se um bota outro a mais do que o outro. Quer dizer, então só vai ser só jogador do Barroso e do... Não, se vai ser equilibrado, Zélio. Raio, se eu estou perguntando quem é que vai ter mais, é o Tubarão ou é o Barroso que vai ter mais jogador na seleção, na tua opinião? Eu colocaria mais do Tubarão, se eu fosse fazer a seleção, pelos jogos que eu vi do Tubarão. Quem tu colocaria do Tubarão? Não sei. Não sei o nome do jogador. Não vi. Eu sei as posições que eu vi lá. Eu não vi o nome do jogador. Eu não acompanho Tubarão. Eu acompanho o Marcílio Dias. Quem seria o goleiro da seleção? Lá fica difícil. Porque eu só vi jogo de 2 times. Eu vi jogo de 2 times. Eu não via. Se eu quando transmitia futebol, eu fazia aquela seleção dos melhores da rodada, toda rodada eu elegia um. No final eu tinha noção de quem tinha sido o melhor. Nós não estamos ali no dia a dia para dizer qual foi o melhor. Dizer que foi o do Barroso, ele foi bem nesse jogo final. Ele andou falhando aí. Inclusive naquele do Marcílio que ele pegou o pênalti, antes de pegar o pênalti ele quase entregou o ouro. Tem nada contra ele. Se ele foi eleito pelo que jogou ontem, deu o título, eu acho até com merecimento. Porque quem dá o título merece um reconhecimento especial. E ontem ele deu o título para o Barroso. Mas na sua... Agora não vem tu para cá, não vem tu para cá querer que eu escale time que eu não vou escalar. Na sua conduta profissional... No grito teu, coisa que eu não vi. Na sua conduta profissional, você analisa o melhor da temporada no último jogo ou você faz um balanço de todo o campeonato? Nós poderemos analisar no último jogo se o cara salva o time e dá o título para o time. Aí pode ser analisado. Ele pode ter sido um pangaré na tua gíria, aquela tua gíria do pangaré, ele pode ser um pangaré o campeonato inteiro, mas ele fez o gol do título. Vai me copiar agora? Não, eu só quero só... Vai me copiar agora? Ele faz o gol do título, ele é o melhor jogador do campeonato. Não estou falando em Não, gol você está dizendo que você vai definir no último jogo? Não estou falando em gol de título. É um conjunto. Mas ele não foi de todo mal. Eu só fiquei chateado com ele porque ele... Ah, então tá. Então tu estava chateado com o profissional. Ah, então tá explicado. Então não é o lado aqui, ó, da produtividade. O Roberto está dizendo que o Tubarão, vê a diferença, já apresentou o primeiro reforço para o ano que vem. Lembra do Renteria, que jogou no Internacional de Porto Alegre na seleção... Na seleção... Eu só lembro de nome. Não jogou no Internacional. Não estou associando... Jogou, acho que no Vasco também, seleção Porto Alegre, seleção colombiana. É o primeiro reforço do Tubarão. Isto quer dizer que o Tubarão deve vir forte para o campeonato. Porque um jogador desse nível é contratado já no dia seguinte à perda do título, é que vem forte. Mano, ele não tem muito tempo, não, Zélio.
acabou agora, faz a festa de hoje lá na federação, dá uma descansada, porque você já tem que começar em final de dezembro, no início de janeiro, você tem 29 dias para botar o time em campo. São 29 dias para botar o time em campo. Então não pode bobear, não. Enquanto os jogadores vão de folga, vão descansar um pouquinho, os dirigentes vão ter que trabalhar, vão ter que ralar. Vamos ao break. Retornamos na sequência com a tabela dos jogos do final de semana. Voltamos em seguida com Unisport. Estamos de volta com Unisport. E hoje tem um jogo que era para ser dentro de uma normalidade, seria um joguinho normal. Não, era um jogo para ser feito junto com os outros jogos. Por causa do Vitória e do Internacional. Mas tem a televisão, né? Então, mas aqui tem um detalhe. Os dois têm que ganhar. Aí tu pode fazer no outro dia. Porque o Vitória tem que ganhar, o Internacional tem que ganhar. Não. O empate não dá para o Vitória. Como? O Internacional, o Vitória vai jogar a última com o Palmeiras perdendo e o Internacional tinha que ganhar o jogo. Não tinha aquele... Não, mas o Internacional também tem um jogo difícil, que é o jogo contra o... Aí vai ser no mesmo horário, é o último. Todos eles, mesmo horário. É Curitiba, eu sei. Estou falando de Internacional, que é quem disputa com o Pedro Bó, que disputa aqui com o Vitória o descenso. Metido, né? Ele puxar o fio, fica aqui, né? Se meter, né? Posso? Pô, chama lá, chama. Chama. Não, que chama o quê? Chama a tabela. Esse segundo bloco tem apoio do restaurante ainda tem isso ainda? A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Tá nervoso? Não, tô tranquilo. Não tô muito, não. Tá nervoso? Tu sabe que tá nervoso? Tu sabe que não tem motivo. Tá nervoso? Para estar tranquilo. Tu sabe que não tem motivo para estar muito tranquilo. Mas chama lá a tabela. Pode soltar a tabela aqui para o seu Zé Prado. Vou te dar esse orgulho, essa honra. Então pronto, tá aí a tabela para o senhor. Série B, final ontem. Tubarão 1, Barroso 0. Barroso campeão. Sabes que é Almirante Barroso, tá? Não, é Barroso. Não, o que está no gol é Almirante Barroso. Não, é Barroso. Não vem Barroso, NEC Litoral ainda. Tem mais essa penca atrás. Na Série B do Brasileiro, começou sexta-feira. Paraná 0, Tupi 2. Esse Tupi também aprontou até o finzinho, né? Não foi, mas prejudicou um monte. E 20 e 30, Paysandu 1, Criciúma 2. Outro que, quando começou a ganhar, já era tarde. No sábado, 17 e 30, Náutico 0, Oeste 2. Para mim, a maior zebra da rodada. CRB 3, Luverdense 0. Bragantino 0, Londrina 1. Vasco 2, Ceará 1. Atlético Goianiense 2, Bahia 1. Joinville 4, Vila Nova 2. E Avaí 1, Brasil de Pelotas 1. A classificação final. Atlético Goianiense campeão 76. Vice-campeão Avaí 66. Terceiro colocado, tá certo aquilo ali? Vasco da Gama 65. E quarto colocado Bahia 63. Esses aí conseguiram a vaga para a primeira divisão. Nadaram e morreram na praia. Náutico, quinto com 60. Londrina, sexto com 60. CRB, sétimo com 58. Vou botar o Criciúma ali também, oitavo com 56. Daí para baixo nem chegaram a nadar, já morreram antes. Luverdense, nono com 55. Ceará, o décimo com 54. O Brasil de Pelotas, esse me enganou. Isso aí estava bem e tinha um time bom. 11º, 54. Vila Nova, 12º, 53. Goiás, 13º, 50. Péssima campanha do Goiás. Vila Nova, aliás, Paraná, 15º, 41. Oeste, 16º, 41. Aí os rebaixados, né? 17º, Joinville, 40. Do jeito que o Joinville perdeu ponto em casa, se ganha
Um joguinho daquele, mas né? o Oeste dependia dele mesmo e fora de casa, ganhar o jogo. Não, o Oeste ganhou em cima do Joinville, lá em Oeste, né? Não, o Joinville ganhou. O Joinville ganhou o Oeste. Por isso que o Joinville encostou. Se o Oeste tivesse ganho naquela oportunidade, já tinha acabado. O Tupi, com 33, Bragantino 32, Sampaio Corrêa 27. Tupi e Sampaio Corrêa, desde o começo do campeonato, sabia-se que não tinham... Na Série A, sábado, 20 horas, Botafogo 1, Ponte Preta e o Betim pegou avião, foi daqui no Rio para ver o Botafogo empatar com a Ponte Preta lá no Engenhão, foi no Engenhão, né? Meu Deus do céu, é um herói. América Mineiro 2, Sport 2, 21 horas, Corinthians... O Sport empatou com o América Mineiro, no colocado. Vencia até o finzinho do jogo. 21 horas, Corinthians 0, Atlético Paranaense 0. No domingo, 17 horas, Flamengo 2, Santos 0, Palmeiras 1, Chapecoense 0, Palmeiras conquistou o título, Atlético Mineiro 1, São Paulo 2, Internacional 1, Cruzeiro 0. Deixou o Internacional na UTI entubado. 19h30, Figueirense 1, Fluminense 0, isso não é novidade. Esse Fluminense é muito ruim. Santa Cruz 5, Grêmio 1. O Palmeiras, primeiro 77. Não. Não? Quem que é aquele lá? Campeão? Não fala, acabei de falar ainda. Não. Primeiro 77, conquistou o título de campeão nacional. Então tá bom. Segundo, Flamengo. O Marlon é que mandou eu falar isso pra ti, tá? 70, mas manda ele cuidar lá de cima da vida dele. Aqui do programa cuido eu. Terceiro, Santos, 68. Quarto, Atlético Mineiro, esses três primeiros ali, por enquanto. Agora não tem mais jeito, né? Não tem. 62 para 68. Não, Santos e Flamengo ainda pode mudar. Muda, ali muda. Não, só a posição. Só a posição. O Atlético... O vice-campeonato dá um dinheirinho também, dá uma graninha também, o vice-campeonato. O terceiro também dá, os três primeiros. Mas a graninha é maior. O quarto, Atlético Mineiro 62, esse caiu de produção, tanto é que mandou o técnico embora. O quinto, Atlético Paranaense 56, foi uma grata surpresa. Sexto, Botafogo 56, está brigando ainda com o Corinthians, que é o sétimo, pela vaga da Libertadores, e com o Atlético também, né? Que ele pode ir a 57. O Grêmio é o oitavo, 53, já não tem mais chance. A Chapecoense fez uma bela campanha, 52, nono. Décimo, Ponte Preta, 50, também boa campanha. 11º, São Paulo, péssima campanha, 49. Fluminense, péssima campanha, 49. Cruzeiro, terrível campanha, 48. Coritiba, mais ou menos, é aquilo mesmo. 14º, 46. Sport, 44. Vitória, 42. Aí tem o Internacional com 42. 4 gols de saldo tem a mais o Vitória. E uma vitória. Não, Vitória joga hoje. Se ganhar, que passa uma vitória. Se ganhar hoje, passa uma vitória. Aí aumenta o número de saldo também se ganhar. Não, eles não têm saldo. Como? Estão negativos. Tá, mas aumenta o negativo. Aumenta. Aumenta o negativo. Aumenta. Diminui o negativo. Se ele ganha, ele tem 4 negativos, 2. Se ele ganhar, ele fica 0. Ele aumenta 2 positivos para ele. Certo. O Sport, Vitória 42, aí Internacional. Que tristeza Internacional, hein? Isso aí foi a maior decepção do campeonato. 42 e não tem um time ruim, pior é isso. E o pior, o Internacional não depende só dele. Porque o Vitória joga hoje contra o Coritiba. Se ganhar hoje, foi pro pau. Se o Vitória ganhar hoje, um abraço pro Internacional. E outra coisa, o Internacional, quando é um time pangaré, se fosse o Fluminense estivesse ali, eu não ficaria surpreso. Porque o Fluminense é ruim. O Fluminense teve a sorte que no começo do campeonato somou ponto. Agora, o Internacional, com o time que tem, Vitinho, Sacha, o Danilo Fernandes, que é um dos melhores goleiros do campeonato, está numa posição dessa, cara. Não é possível. Figueirense já foi 37, Santa Cruz também, 31 e América Mineiro 28. Hoje, complementa a rodada, 20 horas, Coritiba e Vitória.
os colorados vão estar secando o Vitória em tudo quanto é jeito. Meu Deus. Porque daí ele vai tomar gol, evidentemente. Né? Diminui o saldo. Diminui o saldo. E aí vai para a última rodada. O Palmeiras pega o Vitória. O Vitória pega o Palmeiras, né? Lá O Vitória pega o Palmeiras, o Fluminense pega o Internacional e o Sport pega o Figueirense. Todos eles jogam em casa. Que tem mais facilidade de todos aí, aparentemente, analisando o campeonato, é o Sport, que pega o Figueirense, que não disse que vem nesse campeonato, né? Os outros é jogo complicado. Até amanhã. Já? Já acabou. Ele mostrou uma placa lá. Um abraço. Acabou. Até amanhã. Estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o nosso Unisports. E parabéns ao Marlo Gamba pela conquista do Palmeiras, campeão brasileiro de de 2000. Calma, chega, encerra, tchau. 16. Um abraço, Marlo. Tchau. Parabéns, Palmeiras. Até lá.